essas coisas assim, sabe? Isso também não deixa de ser assédio, entendeu? Exatamente, tem que denunciar. E me fala uma coisa, Beatriz, como que é o trabalho de garçonete em si, né? Porque muita gente, tem algumas profissões que são muito conhecidas, né? Entregador, lavador de prato, garçonete. Fala para nós como que foi a sua experiência, assim, como que é a sua experiência sendo garçonete, como você começou? Porque às vezes, por exemplo, eu não tenho habilidade de carregar as coisas assim, aí eu fico imaginando, será que deixa cair? Não. Conta para nós, como que foi a sua experiência, assim? Então, se te der uma das minhas bandejas, tu derruba tudo, né? Às vezes eu olho assim, quando o pessoal deixa cair, cara, todo mundo fica olhando assim, ai, gente, já pensou se Ah, eu fosse já eu? derrubei algumas, viu? Vou te falar, eu já derrubei algumas, mas assim, eu tô nessa empresa, eu trabalho numa churrascaria brasileira, na verdade, né? Eu trabalho na 8 agora eu tô em Beverly Hills, a gente recém ali, abriu ali, mas eu trabalhava antes na de Downtown LA, e eu amo trabalhar ali, a empresa é legal, o dono é legal, os colegas são legais, então assim, eu adoro trabalhar lá, daqui a pouco eu vou para lá. Mas o que eu acho engraçado das pessoas é que assim, as pessoas não entendem como é que é ser garçonete. As pessoas acham que não tem que carregar nada. Gente, eu coloco 25 pratos numa bandeja. E eu sou pequena, né? Assim, eu tenho menos de 50 quilos, eu tenho 49 quilos, E assim. os pratos vão tudo assim, né? Meio Não, a que. gente faz uma flor. O que acontece? Uhum. Você pega uma bandeja, bota 4, 5 pratos no meio dos grandes, depois você vai botando ao redor. Daí, quando tu preencheu ao redor, tu bota no topo, virado de boca para baixo, no meio, assim, vai botando assim. E tu vai. Mas eu já tô com. Eu criei músculos, assim, sabe? É. É engraçado, mas assim, as pessoas não entendem, mas é bem corrido o nosso trabalho, assim, sabe? Porque tu tem que abrir uma mesa, tu tem que conhecer todo o menu, tu tem que saber que tipo de molho que vai, tem que saber que tipo de carne que tem, o que que tem glúten, o que que tem leite, que as pessoas são muito alérgicas a leite, a dairy, qualquer coisa assim, né? Então, assim, tem que saber muito drink também, né? Que tem aquela situação de drinks, do que tu pode, o que não pode, tem, né? As pessoas não sabem o que é cachaça aqui também, muitas vezes a gente tem muitas caipirinhas, então tu tem que saber muito todas as marcas de uísque que a gente tem, de Scott, de licor e por aí vai, né? Então, assim, para mim foi um desafio muito grande, porque eu não bebo, né? Eu também sou evangélica. Só que eu não fico Sério? nada pela rua. Ah, ainda bem. E como Entendeu a que piada? foi? Entendi, entendi. Como que foi o seu início, assim, sendo garçonete? Porque você nunca fez isso no Brasil. Não, eu Como, trabalhava. como que foi, assim? Então, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar em catering, né? Que era mais fácil, porque do catering tu começava, cuidava do buffet, ou tu fazia o tray pass, que era uma bandejinha que daí tinha os appetizers ali, né? E tu ia passando pelas pessoas, eles ia pegando um ou dois, enfim. Daí depois eu comecei a aprender como é que se limpa a mesa, né? Pegar os copos, essas coisas todas. Só que eu fui ser garçonete mesmo, de verdade, na Itnite, onde eu tive meu treinamento e onde eu aprendi tudo que eu sei, assim, praticamente, né? Porque tu abrir uma mesa, tu apresentar um menu, tu ser responsável por uma mesa, tu ter que levar comida para eles, tu ter que limpar essa mesa, tu ter que falar com os gaúchos para eles trazer a carne, tu ter que falar com cozinha, tu ter que deixar o floor todo organizado, toda a tua sessão, para não dar problema no final da noite, não dar reclamação, é muita responsabilidade. E eu só aprendi isso ali, assim, eu não E tinha ideia antes. eu vejo que os garçons, assim, eles vão correndo para um lado para o outro, é muita mesa. Como que é essa divisão, assim? Porque eu vejo que alguns garçons, eles ficam um determinado lado, outros no outro. Aí, como que funciona, assim, a distribuição do trabalho em si entre os Então, garçons? depende da quantidade de reserva e depende da quantidade de garçons que a gente tem, né? Eu já fiquei responsável no ano novo, e nos feriados assim, tipo assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, eu trabalhei muito, assim. 4 de julho. Acho que 4 de julho Hoje abre. tá fechado e é meu Ah, aniversário, né? Então, é. eu não Mas tem Thanksgiving abre? Também não, né? Fechado. Thanksgiving abre, eu trabalhei bastante no Thanksgiving. Assim, mas no final do ano, acho que foi dia 31, a gente teve quase 500 pessoas no restaurante. Quantas mesas, assim, Eu, geralmente eu, fiquei, com, nesses. eu fiquei com 12 meses aquele dia. Caraca. A gente estava com um short staff, então eu cuidei de 12 meses e não tive uma reclamação.
Ó, Eu gosto muito de trabalhar, então, assim, eu não tenho medo, sabe? Eu vou e enfrento mesmo. Eu trabalho 12, 13 horas, não tô nem aí. Eu vou, vamos. é isso aí. E, né, imigrante, né? Imigrante vem para cá tem que trabalhar, porque senão não vai. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas como que você trabalha todo dia? Eu fui para Las Vegas agora, mas geralmente eu trabalho todo dia. O pessoal, mas como que você consegue? Eu falei, é só pegar e trabalhar, ué. Acorda, né, filho? Né? A vida é essa. Mas assim, normalmente é quantas reservas e quantas pessoas tem no floor, né? Mas geralmente é entre 5 a 7 mesas por pessoa. Assim. Só que daí, às vezes, a gente tem um floating, né? Que no caso é uma pessoa que fica responsável para ajudar os garçons em 2 sessões. No caso, assim, eu sou responsável por uma sessão e eu tenho mais um colega que é responsável por outra sessão. Nós vamos ter um ajudante que vai nos ajudar a trazer água, a trazer coisa da cozinha, ou até fazer um bancer, alguma coisa assim, entendeu? Limpar as mesas, né? Tem que ter um nível de inglês bom. Eu sei que você está numa brasileira agora, né? Sim, mas a maioria dos nossos clientes são americanos, então eu falo fluente inglês há muito tempo. Mas, assim, uma pessoa que não sabe falar inglês, ela não pode trabalhar numa churrascaria como garçonete, ou garçom, ela tem que trabalhar na cozinha daí. Mas tu tem que ter pelo menos intermediário para te trabalhar no restaurante, porque a maioria dos clientes, independente do restaurante que tu vai, ele vai ser inglês. Ou ele vai ser de uma outra nacionalidade que não fala português, entende? A gente tem assim, ó, 5% se for isso, de cliente brasileiro. O resto é americano, é da Inglaterra, ou é da Holanda, ou é qualquer outro lugar do mundo, entende? Então, tu tem que falar inglês. E a mesma coisa os outros restaurantes. Restaurante americano só vai americano, entende? Então, tem que ter. E é muita coisa em inglês que eles te perguntam, sabe? E principalmente como o americano ainda, tem muitos deles que não conhecem o nosso conceito de churrascaria, eles não sabem o que é um rodízio, então fica mais difícil ainda para entender, entende? Então tu tem que ter um inglês bom para fazer o cara entender. Me fala das dificuldades que você passou no início, né? Porque é aquela coisa, quem está no Brasil ou em outros países, eu quero ser garçonete, porque já já a gente vai falar dos ganhos também, que é o que mais atrai as pessoas. Mas eu quero Uhum. ser garçom ou garçonete para ganhar dinheiro. Mas fala das dificuldades que você passou no início nessa profissão. Olha, eu acho que foi aprender a carregar bandeja mesmo. Aprender a carregar bandeja mesmo, porque Não, mas eu acho que não. A bandeja foi o primeiro, mas eu acho que os drinks eu me compliquei bastante. Porque que nem eu te falei, eu não bebo. Então, para mim, tequila, whisky e martini é a mesma coisa. Mas eu já percebi que não é, entende? Apesar de não ter experimentado nenhum deles na vida. Então, assim, eu ficava olhando. Hoje eu sei de cor e salteado cada um deles. Apesar de não conhecer o gosto de ninguém, de nenhum deles, mas assim, eu sei indicar, eu sei, né? Porque eu fui lendo na internet, mas eu acho que assim, eu acho que por eu já ter conhecido o conceito de o que é uma churrascaria, para mim não foi difícil de explicar para um cliente o que era, porque eu nasci brasileira, então assim, a gente já tem isso no sangue. Mas eu acho que lidar com as pessoas, com o comportamento de pessoas, porque cada um tem e às vezes as pessoas chegam lá de mau humor, às vezes as pessoas chegam lá querendo já fazer de tudo para complicar, para reclamar do teu trabalho e tudo mais para ganhar desconto, porque infelizmente gente são assim mesmo. Eu acho que isso meio que me quebrou um pouquinho no início. Mas eu levo tudo de letra, assim, graças a Deus, eu sou bem aquela easy going, sabe? Que eu vou tirando sarro de todo mundo, eu vou fazendo piada com todo mundo, eu dou risada, eu não, sabe? Eu sou de boa nesse ponto. Mas também às vezes me irrito, viu? Ah, é? Já chegou a tirar pedido errado, assim, de cliente? Já, mas eu consegui consertar na hora. Só que eu já recebi também pedidos de cliente de eu ter que levar o salmão na mesa e a pessoa olhar pro salmão, ela não experimentar e ela dizer que tá com gosto de podre. E não tava, porque ela não comeu. E o salmão tinha chegado no dia. Mas é o tipo de gente que eu te falei, né? Que incomoda, que quer reclamar. E tava querendo sair sem pagar conta, daí a gente teve que correr atrás.
Que tipo de reclamações, assim, que os clientes fazem? Só pra galera entender esse mundo Aí da... eles querem levar comida para casa e o rodízio não pode. Daí eles pegam muita carne e depois eles não dão conta, eles sabem, me dá um to-go box, mas não pode. Tu pode levar para casa É, o à la carte, não o rodízio, entende? A pessoa quer se aproveitar, ela quer pegar um monte de carne para levar para casa para ter carne para semana, mas não vai. caraca, é verdade, você falando isso, sempre quando é rodízio, eu nunca pedi um box, nunca, nunca mesmo. Eu nunca parei pra pensar isso. Nenhum deles vai dar, nenhuma churrascaria vai dar. É, Nenhum lugar vai dar. Porque não pode. Porque e que senão mais a pessoa vai pegar e vai embora. que mais que eles reclamam assim? Aí eles reclamam que às vezes está demorado no drink, né? No bar, por exemplo, se tem 500 pessoas no restaurante, tu tem 3 bartenders, tudo bem, é 3 bartenders para 500 pessoas, ou seja, ele tem mais de 150 pessoas para fazer drink. Aí é demorado às vezes, né? Demora. E tem drinks que é mais demorado do que o outro, por exemplo, uma colada, uma Brazilian colada, que é um negócio que tu tem que misturar abacaxi, leite, não sei das quantas, demora muito mais para fazer do que uma caipirinha. Entende? Uma caipirinha tu faz em 1 minuto e meio, 2. Uma colada demora de 5 a 8. Então, assim, dependendo dos drinks, eles reclamam muito no drink, que demora, às vezes reclamam na cozinha. Quando tem muita gente no restaurante é muito complicado. Quando o restaurante está em full house, que a gente chama, porque é onde pode dar mais problema. Assim, é onde pode dar... E as pessoas não têm paciência, né? Assim, tem gente que vai para lá e eles já vão com muita fome. Então, assim, gente, pega um snack em casa, né? E eles não querem. Então, daí eles vão para lá e eles pedem e eles querem que saia na hora e não sai. E daí é a mesma coisa, por exemplo. Às vezes a pessoa quer uma carne bem passada e a mesma mesa quer uma carne mal passada. E daí as pessoas não entendem que a carne mal passada ela fica pronta mais rápido. E a carne bem passada, que é um well done, que é quase torrada, demora mais. Demora uns 10, 15 minutos para ficar pronto. E eles querem que chegue tudo no mesmo espeto e não vai. Então daí fica difícil. A do meu amigo chegou, por que a minha não chegou? Eles falam isso para mim. Eu disse, mas senhor, o senhor quer uma carne well done e ele quer um medium rare, ele quer uma carne com sangue, tu quer uma carne torrada, e daí como é que fica? Né? É common sense. Eu falo, às vezes eu digo, gente, esse povo é meio lesado da cabeça, né? Porque não tem como. Mas a gente vê cada coisa. E fala sobre os ganhos também, né? Porque nós sabemos que aqui o salário do garçom, da garçonete, também é as gorjetas, e grande parte é as gorjetas também. E fala para nós, assim, como que é o salário em si, se tem um mínimo garantido também, quantas horas de trabalho. Fala toda essa parte, assim, para nós entendermos. Então, o salário é o piso salarial de América, de Los Angeles, né? 15 horas, mais o teu tip. Daí varia. Daí varia do dia, varia de quantas pessoas vão no restaurante e estão dispostas a te dar uma boa tip e de quantas pessoas tu vai ter que compartilhar aquela tip. Mas normalmente dá para tirar 28 a 30 dólares a hora. Bacana. Falando em mês, assim, quanto que, mais ou menos, só para o brasileiro que está ouvindo saber mais ou menos, quanto que um garçom ou garçonete pode ganhar, assim, por mês? Por mês? Depende do restaurante, tá? Eu conheço gente que tira 5.500 por mês. Caraca, bom. Eu não Tem, tiro tudo isso, tá? Ainda, mas eu vou tirar. tem folgas? Eu trabalho, sim, um garçom não consegue trabalhar mais que 5 dias por semana. É muito peso. É muito peso e é muitas horas. E a gente. Quantas horas, assim? Eu, às vezes, eu já trabalhei 14 horas por dia. Caraca, bastante. É bastante, bastante. É muita coisa. E é muito peso, né? É muito repetitivo. Porque ou tu tá com uma bandeja cheia de copo, ou tu tá com uma bandeja cheia de prato. Então, é complicado.